Olha o que diz a palavra Êxodo, lá no segundo livro do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Zifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias são mais vigorosas do que as egípcias. Antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem nas parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascessem dos hebreus lançassem no Nilo, mas a todas as filhas deixassem o quê? Viver. Glória a Deus. Presta atenção aqui, pastor. Se levanta um novo faraó sobre o Egito. Só que esse faraó era um faraó que ele não se lembrava de José. Ele não conhecia a história de José. Então, ele não olhava para os hebreus como aliados, muito pelo contrário, ele olhava para os hebreus como inimigo. Esse faraó era um faraó muito inteligente e muito político. Muito o quê? O que é ser político? É uma pessoa que usa muito o quê? A cabeça, porque ele olha para os hebreus e ele observa que os hebreus eram mais numerosos que os egípcios e muito mais fortes do que os egípcios. Então ele viu ali nos hebreus o quê? Uma ameaça. Porque ele falou assim: se esse povo descobrir que eles são mais numerosos do que a gente e que são mais fortes do que a gente, eles podem se rebelar contra nós e tomar a terra e nos escravizar e acabar com a gente. Então ele viu nos hebreus ali uma ameaça. Só que tem uma coisa: ele não podia ser muito extremista, porque senão ia despertar os hebreus e os hebreus iam se voltar contra eles. Como ele era político, ele começou a agir na calmaria. Ele começou a agir o quê? Começou a tomar devida providência, sem alarmar demais, para os hebreus não se sentirem o quê? Ameaçados. Porque qual era o intuito dele? Fazer com que diminuísse a descendência de Israel, fazer com que o povo viesse o quê? A diminuir. Era essa a visão dele. Então o que ele fez? Ele começou a escravizar o povo. Ele começou a aumentar o trabalho do povo. E o povo começou a trabalhar que nem escravo. O povo começou a sofrer, a padecer, em meio a todos aqueles trabalhos pesados, em meio a toda aquela humilhação que eles estavam passando. Só que o que foi que aconteceu? Em meio a toda essa perseguição, em meio a todo esse levante do faraó, o povo continuava o quê? Multiplicando. O povo continuava o quê? Abençoado. Por que isso? Porque Deus era com aquele povo. Olha, pastor, vão te perseguir, vão se levantar contra você, vai vir as lutas, vai vir as perseguições, vão vir a dificuldade, vão vir as situações, mas olha, pastor, você vai continuar multiplicando, você vai continuar sendo abençoado, você vai continuar crescendo, porque Deus é com você, e a palavra do Senhor diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Porque tem gente na igreja, pastor, não aguento mais a luta. Pastor, não aguento mais os levantes. Pastor, não aguento mais isso, não aguento mais. Eu posso falar a verdade para você? Posso ou não posso? Você sabe quando é que vai acabar as lutas? Quando você morrer. Quem está entendendo, pastor? Todo dia vai ter luta. Se não for luta sua, vai ser luta de parente. Sim ou não? Luta. Matar um leão, vem outro. E outro. E assim. E depende também, viu? O problema acaba para quem morrer no céu. Porque se for para o inferno, aí começou os problemas de verdade. Quem está entendendo, pastor? Então, pastor, vai vir perseguição sim, vai vir calúnia sim, vai vir difamação sim, vai vir levante sim, vai vir guerra bem sim, mas em todas elas nós vamos vencer, porque Deus é com a gente. Nós vamos sair vencedores, nós vamos nos sobressair, nós vamos prevalecer. Pode ter certeza disso. Por que isso, pastor? Porque Deus é com a gente. Olha, pastor, Deus não prometeu que a luta ia parar, muito pelo contrário. Ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem que ir bom ânimo, eu venci. Quem está entendendo, pastor? Então as lutas o quê? As lutas o quê? As lutas sim. Mas em todas elas você vai vencer. E Deus sempre vai renovar as suas forças. Deus sempre vai te honrar. Quem entendeu, pastor? Amém? Então a Bíblia fala que o faraó ficou surpreso, porque as estratégias de escravizar, de aumentar a carga de trabalho, era fazer o povo o quê? Diminuir o povo para o quê? Olha, pastor, tem inimigo seu desesperado que vai dizer: eu estou acabando com o meu salário, fazendo uma culpa para ele. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo tanta coisa, mas eu não consigo parar. E por que isso? Porque Deus é com você. Porque Deus é contigo. E não adianta. Porque Ele é casa edificada na rocha. Aleluias. É casa edificada onde? Na rocha. Deus Todo-Poderoso é com você. Nada vai te parar. Enquanto você estiver com quem? Com Deus. Enquanto você estiver com Deus. Quem está entendendo, pastor? Deus sempre vai ser contigo, se você for com Ele. Então a Bíblia fala que o faraó, no meio de tudo isso, ele chama a líder das parteiras. Eram duas. Ele chama as duas e diz assim: ó, a partir de hoje, se nascer menino, vocês vão aproveitar que vocês são a parteira, que vocês naquele momento está responsável pelas crianças, você vai sufocar, você vai matar essas crianças. Se nascer menina, você vai deixar o quê? Que viva. Porque qual é a visão dele? Agora sim, a descendência dele, o povo vai começar o quê? A diminuir. Só que tem uma coisa, você tem foto demais. Aquelas parteiras temiam o Deus de Israel. Aquelas parteiras o quê? Temia quem? Deus, o Deus de Israel. E elas, por temor a Deus, não fez aquilo na vida do povo. Olha, pastor, você sabia que tem pai de santo, tem mãe de santo, e quando fica sabendo que aquele trabalho, aquela situação é feito com alguém de Deus, a pessoa é pura, ele diz assim: não, de jeito nenhum. Aquele não posso fazer, porque ali é servo de quem? Ali não mexe não. Ali o quê? Ali não mexe não. Olha, pastor, você vai crescer tanto na tua vida com Deus, você vai crescer tanto na tua vida com Deus, e quando alguém for querer fazer o mal, for fazer uma visita ao Pai, você fala assim: ó, aqui a foto de fulano fala assim: de jeito nenhum. Tem um Deus poderoso na vida dessa pessoa. Não tem como agir, porque tem um Deus forte na vida dela. Amém? Já teve lugar que eu passei de pai de santo chegar até mim e falar assim: ó, teve gente que já entrou no meu terreiro para fazer coisa para você, para ter a pessoa da minha volta, porque eu respeito muito Deus que está na tua vida. Olha, pastor, quando você é de Deus, o diabo respeita. Ele respeita o Deus que está na tua vida. Ele respeita. Olha, pastor, eu tenho um Deus tão forte na minha vida, tão forte na minha vida, que quem se levanta contra mim não fica de pé para contar história. É esse
É esse Deus. E quando a pessoa pensar que assim, eu vou fazer uma coisa, não. Tem Deus ali, ó. E se eu fizer, vai voltar. Se eu fizer, vai o quê? Vai voltar. Amém, igreja? Tem gente que vai pensar 2 vezes se meter com você. Amém? Então, as parteiras não fizeram o que o faraó mandou, porque elas temiam o Deus de quem? Os hebreus, os Deus de Israel. Então, o faraó começou a observar que quanto mais o tempo passava, o povo estava o quê? Multiplicando, estava crescendo. E ele manda chamar as 2 parteiras e fala assim, cara, o povo multiplicou. Em vez de diminuir, o povo quer? O que foi? Vocês estão falando? Olha, as mulheres hebreias são vigorosas. Quando a gente chega lá na casa delas, a criança já está onde? E o que elas fizeram chamaram a atenção de quem? Porque Deus chegou na hora e abençoou elas. Abençoou. Porque elas temeram a Deus. Elas não fizeram mal contra o povo de Deus. Aquilo deixou o faraó o quê? Revoltado. Entenda uma coisa. Por que o faraó escolheu as parteiras? Porque entenda uma coisa, Satanás é desgraçado. Satanás é o quê? Ele é desgraçado. Por que escolheu as parteiras? Porque entenda uma coisa. Existe dor pior do que dor de parto? Não existe. Você sabia quando uma mulher está num trabalho de parto de 22 horas, é como se tivesse 100 ossos sendo afetados. Sem o quê? Ossos, sem o quê? Eu tive 2 ossos quebrados do braço. Eu tive que tomar o nome daquele remédio? Morfina, eu tomei 2 morfinas. 2 ossos, está vindo o quê? 100. É um só? E naquela época a medicina não era como nos tempos de hoje, tinha que ser a parteira mesmo. E a gestante, ela precisava das técnicas do quê? Da parteira, para conseguir ter aquele filho. Quem já teve parto normal? Se você quem já teve parto normal, glória a Deus. Porque tem uma coisa, quando você está lá em parto normal mesmo, de verdade, a única coisa que você quer é que a criança saia para onde? Fora. Porque a dor é o quê? É entender. Eu falei o quê? 100 ossos. 100 ossos. Que você quer que a criança saia o quê? Para fora. Você não quer nem saber. A dor é insuportável. Então é naquelas horas que trata quem? A parteira. A gestante precisa das técnicas da parteira. E o que acontecia? A gestante, quando ela ia dar a luz ao filho, naquela época, ela ficava sentada numa cadeira, com as pernas abertas. E a parteira, ela ficava de costas para baixo. Aquela mulher está sofrendo de dor, está gemendo de dor. A única coisa que ela não vai olhar para onde? A única coisa que ela vai se preocupar é olhar para baixo. E quando a criança sai, quem é que fica ali? Quem é que vê a criança primeiro? É a parteira. Naquela hora ela ia ver se era menino ou se era o quê? Se fosse menino, matava. Se fosse menina, deixava viver. Olha, pastor, o diabo sempre levanta os seus parteiros para querer nos fazer mal, para querer nos matar, para querer nos destruir. Mas olha, pastor, o verdadeiro parteiro já está aqui nesse lugar. O verdadeiro parteiro está onde? Nesse lugar. E ele já está andando no corredor dessa igreja. Eu já ouço os passos dele lá, eu já ouço os passos do verdadeiro parteiro. Porque o mau parteiro, ele entrou e ele quer te jogar na sarjeta, ele quer te destruir. Mas o verdadeiro parteiro, ele já tomou a frente. Eu ouço os passos dele nesse lugar, e ele está te pegando hoje, e ele está dizendo: vai viver, as portas vão se abrir, vai sair dessa situação, vai sair dessa sarjeta, eu vou mudar a tua história, dizer. E pode ter certeza que ele vai fazer. Amém? Abre a tua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Ezequiel capítulo 16, versículo 4.
Olha o que diz a palavra. Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o pelo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti o olho humano, para te fazer alguma coisa destas coisas, compadecido de ti, antes foste lançado em pleno campo. No dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti, passando eu por junto de ti, eu te vi, e a revolvi-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vives. E ainda que estás no teu sangue, vive. Diga glória a Deus. Olha, pastor, o que Deus está querendo dizer? Que uma parteira enviada pelo diabo, essa pessoa, ela não tinha lâmina, ela não tinha sal, ela não tinha bacia, ela não tinha faixa. Ela veio para o teu quarto e te pegou e te lançou aonde? Na sarjeta. Te jogou na sarjeta, te jogou para morrer. Mas a Bíblia fala que Deus, Ele passou por aquele lugar onde você estava, e Ele te viu lá com a placenta ainda sangrando, lançado na sarjeta para morrer. E a Bíblia diz que Deus te pegou no colo e disse: vai viver, vai viver. Glória a Deus. E quantas são as mães hoje que pegam uma criança e jogam no rio, jogam no lixo? Se ou não, joga fora, joga na rua ali, debaixo de chuva. E Deus está dizendo: te jogaram na sarjeta, te rejeitaram, lançaram você para morrer, mas eu te peguei no colo, cuidei de você e disse: vai viver, vai dar a volta por cima, vai sair dessa situação. Eu estou aqui para te dar uma nova vida, diz o Senhor. Amém? Para te dar uma nova vida, diz o Senhor. Eu quero falar de 4 materiais que não pode faltar nas mãos de uma parteira. Amém? Pastor, quais são esses 4 materiais que não pode faltar na mão de uma parteira? Primeiro material, primeira coisa que não pode, a lâmina. Qual é a primeira coisa? Por que a lâmina, pastor? Porque a lâmina corta o cordão que umbilical. Então a primeira coisa, primeira função de uma parteira é cortar o que? O cordão umbilical, apesar da lâmina. Segunda coisa, lavar a criança. Ela tem que fazer o quê? Lavar a criança. Então ela vai precisar de quê? De uma bacia para lavar a criança. Terceira coisa, ela tem que esfoliar a criança com sal. Ela tem que fazer o quê? Esfoliar a criança com o quê? Com sal. E qual é a quarta coisa? Ela tem que enfaixar a criança. Ela tem que o quê? Enfaixar a criança. Ela tem que embrulhar a criança com as faixas. Olha aqui, pastor, nesse pacto que foi feito de Ezequiel capítulo 16, versículo 4, a parteira, ela não levou nem lâmina, nem bacia, nem sal e nem faixa. Por quê? Porque o intuito dessa pessoa é: vou jogar na sarjeta, eu vou jogar para morrer. Quer dizer, foi uma pessoa mal o quê? Intencional. Mas olha, pastor, não importa a intenção ruim que essa pessoa tem a teu respeito, o verdadeiro parteiro, ele já passou pela tua vida hoje, e ele está dizendo: vai viver, eu vou tirar dessa situação. Não importa o grau de dificuldade, não importa o quanto me desenganaram você, vai viver. Eu vou tirar você desse fundo de poço, eu vou tirar você dessa lama, porque nas minhas mãos está a lâmina, nas minhas mãos está a faixa, nas minhas mãos está a bacia, nas minhas mãos está o sal, nas minhas mãos está todas as armas necessárias para mudar a história
parteiro, o verdadeiro parteiro que está andando nesse corredor, ele tem tudo o que precisa para ser bem sucedido. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Olha aqui, pastor. Eu quero falar sobre esses materiais agora. Primeiro material, a lâmina. Primeiro material é o quê? A lâmina. Por que, pastor, se usava a lâmina? A lâmina se usava para cortar o cordão o quê? Por que isso? A criança, para a mãe alimentar a criança, ela alimentava através do quê? Do cordão o quê? Tudo que ela comia através do cordão umbilical passava para quem? Para a criança. Mas pastor, mas tem gente hoje que está preso a cordões umbilicais que tem destruído a vida da pessoa. Que tem feito a vida da pessoa andar para onde? Para trás. Cordão umbilical que só está com maldade pelo Espírito. Cordão umbilical que só quer o que te diz? Tem alimentos que você tem recebido para a tua vida que só tem deixado você doente. Que só tem colocado você para baixo. Que só tem feito a tua vida definhar. Só tem levado a tua vida para o fundo do quê? E o verdadeiro parteiro hoje ele está com a lâmina para acontecer por esse cordão umbilical. Porque esse tempo ruim, porque esse tempo de humilhação, porque esse tempo de sofrimento, a partir de hoje, não vai mais estar na tua vida. Porque o verdadeiro parteiro hoje, ele cortou esse cordão umbilical. Diga glória a Deus. Qual é o segundo? A bacia. Repita assim, bacia. Por que ele levava a bacia? Porque o bebê ele estava cheio de quê? De sangue. Com a placenta. Todo cheio de sangue, todo sujo. Então, a bacia é justamente para o quê? Para vir a água e banhar o quê? A criança. E toda a sujeira vai ficar onde? Na bacia. Olha, pastor, Deus hoje, Ele está derramando a fonte dele sobre a tua vida. É uma fonte que a água não quer, não acaba. Glória a Deus. E hoje Ele está te lavando. E hoje Ele está te limpando. Glória a Deus. Todo tipo de sujeira, Deus Ele está tirando da tua vida. Qual é a terceira? O sal. Pastor, por que jogava o sal na criança? Porque entenda uma coisa, por mais que lavasse com água, ainda tinha bactérias, ainda tinha sujeiras presas ainda na parte interna da pele do corpo da criança, que só conseguia eliminar essas bactérias com o quê? Com sal. Então jogava o sal na criança e começava a esfoliar o corpo da criança. O que é esfoliar, pastor? Pensaram o quê? A esfregar, para matar aqueles vermes, para matar aquelas bactérias, para matar tudo aquilo que poderia prejudicar o quê? A criança. Olha, pastor, Deus hoje está jogando sal na tua vida. E tudo que não presta, tudo que está na tua vida, que não provém de Deus, hoje está sendo arrancado pela raiz. Tem coisas que estão lá, presos na tua vida. Tem coisas que já estão lá, já desde que você nasceu. Mas hoje Deus está jogando sal. Deus hoje está esfoliando a tua vida. Deus hoje está esfregando a tua vida. E Deus está matando tudo aquilo. Deus está arrancando tudo aquilo que está destruindo a tua vida. Deus hoje está te purificando. Deus hoje está te limpando. Deus hoje está te dando uma nova vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. E qual é o quarto? A faixa. Qual é o quarto? Você reparou que quando a criança nasce, ela fica toda o quê? Polêmica. Quem já viu ela? Toda polêmica. Não consegue ter uma estrutura do quê? Do corpo. Então é colocado as faixas para a criança o quê? Ficar com a postura o quê? Correta. Você reparou que quando tem pessoas que pegam a criança, que a depender da forma que a pessoa pegar, vai dar até jeito aonde? Na coluna da criança. Quem já viu esse tipo de situação? Então é colocado faixa para justamente trazer o quê? Esse cuidado. E por que também colocava faixa, pastor? Para também proteger a criança do frio. Amém? A faixa, então, na verdade, ela é o quê? Uma proteção. E pastor, o que significa essa faixa na minha vida? Essa faixa na tua vida é o revestimento da palavra de Deus. Glória a Deus. É a proteção. E a proteção
nossa vem do quê? Da palavra. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier, você está revestido da faixa. Em outras palavras, você está revestido da palavra de Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Então, o parteiro, o verdadeiro parteiro, que está passando por essa igreja agora, que está andando, eu ouço os passos dele. Ele está fazendo o parto hoje. Ele está mudando a história da tua vida hoje. Olha, pastor, não importa. Talvez o parteiro enviado pelo maligno hoje, ele já veio para querer te jogar na sarjeta. Mas o verdadeiro parteiro hoje tomou a frente. Você vê que tem crianças aí que, quando está no ventre da mãe, a mãe toma tanto remédio para querer tirar o quê? Para querer abortar a criança. Porque ele diz assim: eu não te aceito, eu não te quero. Eu me lembro que quando eu estava no ventre da minha mãe, o meu pai não me aceitou. Meu pai, então você tem ideia, o meu pai, ele só me registrou depois de maior. Ele não me queria como filho. O tiro saiu pelo quê? Pela culatra. O golpe saiu pela culatra. E minha mãe mesmo já chegou para mim certas vezes e falou: eu tentei te abortar, eu tentei tirar você. Mas por que ela não conseguiu? Por que o diabo não conseguiu? Por que isso? Porque quando você é escolhido de Deus, podem tomar o veneno que for, podem fazer o que fizer. Se você é o escolhido de Deus, se Deus tem projeto, se Deus tem propósito na tua vida, vai viver, vai nascer, vai arrebentar. E Deus é com você, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode ter, seu pai pode dizer: eu não quero essa criança. Tua mãe pode dizer: eu quero abortar, eu não quero esse filho. Mas se Deus disse: vai nascer, vai viver, e eu tenho um projeto, eu tenho um futuro na vida dessa criança, nada vai impedir esse nascimento, e nada em vida vai impedir o teu crescimento. Nada vai impedir. Quem conhece a história aqui de gente que tomou tanto veneno para matar a criança porque a criança não morreu? Por que isso, pastor? Porque é projeto, porque é sonho. E a palavra de Deus diz o quê? Os planos de Deus não podem ser o quê? Frustrados. Os planos de Deus não podem ser o quê? Frustrados. Porque, pastor, principalmente quando a mulher, minha mãe solteira, naquele tempo, nova, e quando a mulher solteira e nova, não tem nada onde? Na cabeça. Olha para o lado e não vê o apoio do homem. Quantas são as mulheres que passam por isso? Tem uma relação de uma noite com o homem, quando vai procurar o homem, Deus, esse problema é seu. Problema, nem me procure. Nem o quê? Me procure. Quem tem que ver, pastor? E tem uma coisa: a pessoa não sabe qual é a responsabilidade do quê? Filho. Filho é muito o quê? Responsabilidade. Quem está entendendo, pastor? E eu passei muitos anos da minha vida sem saber o que é um pai. De um dia, quando eu procurar ele fala assim: você é um problema que sua mãe colocou na minha vida. Mas olha, pastor, o verdadeiro parteiro, o verdadeiro pai, me encontrou na sarjeta, sangrando, com a placenta, me levantou e disse: vai viver. Talvez hoje você esteja aqui hoje dizendo: pastor, eu estou na sarjeta, estou aqui sangrando, com a placenta ainda, o cordão umbilical aqui, pastor. Mas não se preocupe não. Posso contar um segredo? O verdadeiro parteiro, ele não vem com as mãos vazias, ele já vem com seus materiais. A lâmina já está nas mãos dele, a bacia já está nas mãos dele, o sal já está nas mãos dele, a faixa já está nas mãos dele. E ele diz para você essa noite: vai viver, vai viver. Eu vou tirar você dessa situação, eu vou contar a tua história. Você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Fica de pé, dá uma salva de palmas, Deus, vai viver! Vai viver! Amém? Eu posso passar um propósito para você? Posso ou não posso? Anota aí: 7 dias, 7 manhãs. Acordou de manhã,
vai dizer isso aqui, ó, vai viver. E quando você disser vai viver, quando você dizer vai viver, você vai profetizar e vai determinar as bênçãos que você vai receber. Quem entendeu, pastor? Amém? Vai dizer vai viver, e depois de dizer vai viver, você vai profetizar e determinar as bênçãos que em vida você quer receber das mãos do verdadeiro Cordeiro.